Quem tem o Alan no Twitter, no X, ontem viu uma carta aberta ao presidente Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Carta aberta escrita pelo jornalista Alan dos Santos. A carta é relativamente extensa, então eu não vou conseguir lê-la inteira aqui, mas você a encontra, repito, no perfil de Alan dos Santos no X. E pedir para o Alan passar por aqui para a gente falar sobre essa carta. Eu vou começar aqui a ler um trecho dessa carta, só para você entender para que lado o Alan dos Santos foi e a importância da publicação dessa carta aberta, né, destinada ao presidente dos Estados Unidos da América. O Alan diz: excelentíssimo senhor presidente Donald J. Trump, dirijo-me a vossa excelência com o mais profundo respeito, em nome de milhões de brasileiros que ainda acreditam na liberdade, na verdade e na soberania dos povos. Sou Alan dos Santos, analista político da revista Timeline, e escrevo-lhe esta carta aberta em solidariedade e esperança. Senhor presidente, assim como o senhor enfrentou uma batalha injusta contra aqueles que negavam a fraude eleitoral de 2020 e buscaram destruir o movimento Make America Great Again, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vive hoje no Brasil uma perseguição política e judicial de natureza semelhante, talvez ainda mais brutal. Após uma eleição marcada por irregularidades, Bolsonaro vem sendo atacado por um sistema que deseja arrancar dele o poder simbólico e político que conquistou junto ao povo. Pseudo-apoiadores que nada seriam sem ele, hoje vivem de explorar o espólio do movimento que ele construiu, negando sua importância e alimentando calúnias para se manter próximos ao poder. O senhor, mais do que ninguém, compreende essa realidade. Sua vitória em 2024 foi fruto da perseverança e da fé de milhões que entenderam a sua mensagem. Uma mensagem que em 2020 foi abafada pela manipulação e pela censura. O mesmo ocorre hoje no Brasil. Não escrevo para tratar apenas do sistema eleitoral brasileiro, mas para fazer um apelo urgente e direto. Presidente Trump, ouça Eduardo Bolsonaro e somente Eduardo Bolsonaro quando o assunto for destino das vítimas do ministro Alexandre de Moraes e da ditadura judicial que domina o Brasil. O senhor já tem dialogado com Eduardo Bolsonaro e sei que compreende o que está em jogo. Mas é vital que nenhuma outra voz, por mais próxima que pareça, interfira nesse canal de confiança. Somente Eduardo Bolsonaro conhece a dor real de seu pai, o sofrimento psicológico e moral que ele vive como preso político, condenado sem crime, sem foro competente e sem o devido processo legal. Querem lançar Jair Messias Bolsonaro a uma prisão comum, junto a membros do primeiro comando da capital, o PCC, o maior grupo criminoso do país. Trata-se de uma tentativa clara de intimidação, de destruição pessoal e simbólica. O mesmo tipo de tática usada contra o senhor. Destruir um líder para aterrorizar um povo. Mas o Brasil não é inimigo dos Estados Unidos. Pelo contrário, o povo brasileiro vê em sua liderança a esperança de um mundo livre da tirania globalista que hoje se expressa no controle ideológico, na censura digital e nas alianças espúrias entre governos corruptos e o Partido Comunista Chinês. Vivemos sob a influência direta de uma rede que une narcotráfico, terrorismo e socialismo revolucionário. O Foro de São Paulo, criado por Lula e Fidel Castro,
Essa organização criminosa sustenta regimes autoritários em toda a América Latina e tenta agora sufocar o último bastião conservador do continente. Por isso, recorremos ao Senhor, não como xerife do mundo, mas como guardião da liberdade ocidental. Pedimos apenas que os Estados Unidos olhem para o Brasil com benevolência e senso de justiça, ajudando-nos a resistir a esse avanço do totalitarismo. Com a ajuda da nação mais livre e poderosa da terra, poderemos libertar Jair Messias Bolsonaro, restaurar o Estado de Direito e reerguer a bandeira verde e amarela como símbolo de fé, ordem e liberdade. O povo brasileiro jamais esquecerá o apoio dos Estados Unidos e especialmente de Vossa Excelência nessa luta por nossa sobrevivência espiritual e política. Deus abençoe os Estados Unidos da América. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe Donald J. Trump. Com respeito e gratidão, Alan dos Santos, analista político da revista Timeline, nos Estados Unidos da América. Olha, não imaginei que fosse ler a carta toda aqui, até pela extensão. Mas entendo ser de extrema importância que a gente entenda o motivo pelo qual Alan dos Santos se manifesta com clareza, objetividade, pedindo para que Donald J. Trump, marcado nessa publicação, dessa carta aberta, entenda a importância de ouvir. E fica claro para mim, apenas Eduardo Bolsonaro, somente Eduardo Bolsonaro. O recado foi dado. E também, a partir do momento onde muitos, aqui no Brasil, estão negociando a herança de um homem vivo. Haja visto o que acontece agora em Santa Catarina. Muitas outras situações idênticas, entretanto menos espalhafatosas, acontecem em todos os cantos do Brasil, onde quem é que vai ocupar o lugar do presidente Bolsonaro? Não existe hoje quem vai ocupar o espaço do presidente Bolsonaro, porque nós estamos aqui na defesa da anistia, da anulação dessa mentira chamada trama golpista. Primeiro a anulação. Duvido que a anistia de fato venha, porque estamos nas mãos de Alcolumbre e Hugo Mota. Mas eu desejo que a anulação ocorra, e ela pode vir de onde você menos espera, amigo. Vamos lutar para que isso ocorra e retomamos assim a possibilidade de ver o presidente Bolsonaro livre, seus próximos todos livres e patriotas voltando à vida normal. E assim teremos uma eleição justa em 2026, desejando que ainda os Estados Unidos exijam do Brasil o voto impresso e a contagem pública dos votos. E que Jair Messias Bolsonaro esteja no pleito do próximo ano. É o nosso desejo. E por isso nós vamos lutar até o fim. Sem chapa branca, sem tergiversar, e todos os dias aqui, direto do Velho Oeste Paulista, na defesa da liberdade.